Olá, muito boa tarde para você. Está no ar o Pauta Aberta desta sexta-feira, dia 17 de junho de 2022. Eu sou o Odilon Araújo, esse é seu noticiário da tarde aqui na TV Evangelizar. A você de casa, sempre ligadinho com a gente. Muito obrigado pela companhia em todo o país. Vamos juntos a partir de agora com nossos destaques do jornal desta sexta. A Petrobras anuncia novo reajuste da gasolina e do diesel nas distribuidoras, para desespero do consumidor brasileiro. No preço da gasolina, a alta será de 5,18%. O diesel terá reajuste de 14,26%. E o trabalhador brasileiro é que se vire para pagar as contas que não param de subir. Este parece ser o recado mais claro deixado em cada anúncio de reajuste feito pela Petrobras. Todos sabemos que há uma reação em cadeia, com combustíveis em alta, sobem os preços em todos os outros setores da nossa economia. A Polícia Federal afirma que não houve mandante envolvido no crime brutal que tirou a vida do indigenista Bruno Pereira e do jornalista britânico Dom Phillips. Ontem, 5 suspeitos chegaram a ser investigados como possíveis envolvidos na morte da dupla. Os corpos de Bruno e Dom Phillips já estão em Brasília. A repercussão pelo mundo é de indignação e revolta. 114 dias de guerra na Ucrânia. A União Europeia confirma a candidatura da Ucrânia para a entrada no bloco europeu. O anúncio foi feito um dia depois da visita a Kiev, feita por 3 líderes das maiores economias do bloco. No leste do país, os bombardeios feitos pelas tropas russas seguem com a meta da tomada por completo da cidade de Severodonetsk. O Pauta Aberta hoje mostra para você como foi a procissão de Corpus Christi em Curitiba. Procissão lotada, uma emoção e demonstrações de fé. E na série 5G, o que vai mudar com a chegada da tecnologia ao mundo das comunicações. Fique ligadinho com a gente, o Pauta Aberta já está no ar. A Petrobras anunciou hoje um novo reajuste nos preços da gasolina e do diesel nas distribuidoras. Os novos valores já estão valendo a partir de amanhã, para tristeza e para preocupação do cidadão brasileiro. O aumento anunciado aponta alta de 5,18% no preço da gasolina. Serão 15 centavos a mais por litro. Já o diesel terá reajuste de 14,26%. A variação será de 63 centavos por litro. A definição dos novos valores nas bombas ainda dependem de impostos e das margens de lucros de distribuidores e revendedores. O último reajuste anunciado no preço do diesel tinha ocorrido em 10 de maio, da gasolina no dia 11 de março. É uma alta que impacta em todos os setores, né? Com as altas aí na inflação, tudo fica mais caro, e quem sofre com os aumentos nos preços são aqueles que ganham menos. A quantidade de inadimplentes disparou no Brasil. Os números foram divulgados hoje pelo Serasa. São mais de 66 milhões de brasileiros com nome sujo no país. Desde o início do ano, mais de 2 milhões de pessoas saíram do verde e estão no vermelho. Ao todo, 271,6 bilhões em dívidas. Segundo economistas, o aumento da inadimplência ao decorrer de 2022 era esperado, mas existem fatores que impulsionam o consumidor a ficar nessa situação. Dívidas com banco e cartões de crédito são os que mais crescem. Dos devedores, 28,1%. Enquanto contas básicas como água, luz e gás representam 22,9%. Agora, na comparação com abril de 2021, o setor de financeiras foi o que teve o maior aumento na participação de inadimplência, indo de 9,6% para 12,4%. Por faixa etária, os que estão no vermelho, em sua maioria nas idades de 26 a 60 anos, 35,2% delas. E de 41 a 60 anos, 34,8%. A Polícia Federal informou hoje que, de acordo com as investigações já feitas até o momento, não houve mandante no assassinato do indigenista Bruno Pereira e do jornalista britânico Dom Phillips. Os corpos dos dois chegaram ontem à noite em Brasília. O crime teve forte repercussão e foi motivo de revolta no mundo inteiro. Os restos mortais localizados durante as buscas ao indigenista Bruno Pereira e ao jornalista britânico Dom Phillips já estão em Brasília e vão ser periciados a partir de hoje.
Os laudos devem sair nos próximos 10 dias. Os peritos vão fazer análises de DNA para comparar com a amostra dos familiares de Bruno e Dom. As análises das arcadas dentárias também devem ser feitas porque os corpos foram encontrados em estado avançado de decomposição. A polícia investiga a motivação do crime, as suspeitas de relação com pesca ilegal e tráfico de drogas. Bruno Pereira e Dom Phillips desapareceram no dia 5 de junho na região do Vale do Javari, na Amazônia. A região é a segunda maior terra indígena do país e palco de conflitos por causa do desmatamento e do avanço do garimpo. A Polícia Federal investigava a possível participação de 5 suspeitos no assassinato do jornalista e do indigenista, mas hoje pela manhã já descartou a possibilidade de existir um mandante dos assassinatos. 2 pessoas já estão presas. São os irmãos Amarildo da Costa Oliveira, que confessou o crime, e Ozenei da Costa de Oliveira. A mulher do indigenista se manifestou nas redes sociais. Beatriz Matos é antropóloga e tem 2 filhos com Bruno Pereira. Ela afirmou que agora a força é muito maior do que a dor. A família de Dom Phillips também se manifestou e agradeceu aos indígenas que ajudaram nas buscas. Bruno Pereira chegou no final de maio na região do Vale do Javari para reuniões com os indígenas sobre a proteção ao território e também aos índios. Bruno tinha autorização da FUNAI para realizar a viagem. O Vale do Javari fica na fronteira com o Peru e próximo da Colômbia. Tem 8,5 milhões de hectares, quase o tamanho do estado de Santa Catarina, e abriga 26 povos indígenas, a maior parte isolados ou recentemente encontrados. A área indígena tem sido invadida, devastada e explorada ilegalmente nos últimos anos por garimpeiros, madeireiros e traficantes de drogas. O indigenista Bruno Pereira ajudava o jornalista Dom Phillips no contato com as aldeias para que ele escrevesse o livro Como Salvar a Amazônia. Os 2 viajavam juntos pelo rio Itaquaí para entrevistar índios e ribeirinhos. O crime brutal que aconteceu no Amazonas tomou repercussão nacional e internacional. A Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, a ABRAGE, disse que o trabalho de Bruno e Dom era ainda mais importante porque garantia, mesmo nas condições difíceis, o acesso da população a informações. O Observatório do Clima disse que o Brasil é um dos países que mais matam ativistas ambientalistas no mundo e que vê se repetir a tragédia de Chico Mendes, Dorothy Stang, Zé Cláudio Maria e tantos outros que confrontaram os criminosos e atormentam os povos e saqueiam a floresta na Amazônia. Servidores da FUNAI fizeram uma homenagem em frente ao prédio. A coordenadora executiva de uma entidade indígena, Sônia Guajajara, escreveu nas redes sociais que o Brasil está de luto. O governo federal está em silêncio e nós exigimos respostas. O porta-voz do Greenpeace na Amazônia destacou que o trabalho de Bruno e Dom era de construção de um mundo mais justo. Para o IPAM, Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, é preciso parar a escalada de violência na região. Para a Anistia Internacional, o assassinato escancara os efeitos da política de fragilizar os órgãos de fiscalização e a presença do Estado na Amazônia. O Escritório de Direitos Humanos da ONU pediu ao governo brasileiro uma investigação imparcial, transparente e completa e cobrou que haja mais esforços para proteger os defensores dos direitos humanos e dos povos indígenas contra todas as formas de violência e discriminação cometidas pelas forças do Estado ou não. A BBC de Londres disse que as Forças Armadas brasileiras se deram tapinhas nas costas depois de uma enorme quantidade de críticas. O Financial Times afirmou que os assassinatos chamam a atenção para a natureza violenta, muitas vezes sem lei, da região amazônica. The Guardian escreveu que foi um triste fim a uma busca de 10 dias que horrorizou a nação e destacou os crescentes perigos enfrentados por quem ousa defender o meio ambiente e os indígenas brasileiros. O jornal americano The New York Times chamou os desaparecimentos de capítulo particularmente sombrio na recente história sangrenta da Amazônia. O francês Le Monde disse que a investigação foi confusa e extremamente lenta. A repercussão internacional marca o Brasil como país perigoso e que pouco resguarda aqueles que tanto querem preservar a natureza e a cultura das nações indígenas que moram aqui. E é dessa forma que o Brasil marca com sangue inocente a história dos que lutam pela preservação da maior reserva verde do mundo e dos povos indígenas, que são os verdadeiros donos dessa terra. A terra brasileira chora por quem se foi, mas exige justiça pelos que ficaram aqui. A quinta-feira de Corpus Christi reuniu milhares de pessoas em Curitiba para a procissão em devoção ao Santíssimo Sacramento. Um dia que começou bem animado. Depois de 2 anos, uma das principais celebrações da Igreja Católica, o Corpus Christi, voltou às ruas de Curitiba. E os fiéis chegaram cedo
com um só objetivo. A gente quer colocar toda a energia, toda a alegria, todo o amor necessário para Jesus passar aqui nesse dia. Então é uma satisfação enorme para todas as pessoas, todas as pastorais, a Associação Evangelizar. Estamos com 2 tapetes aqui, 15 metros cada um, mais um medalhão de Jesus das Santas Chagas, então o trabalho vai ficar excelente. Enquanto os tapetes eram confeccionados em outros pontos da cidade, acontecia a visita do Santíssimo Sacramento aos hospitais da capital paranaense. Verdadeira vivência eucarística, sentir o que as pessoas sentem, viver um pouco do que as pessoas vivem, e me sinto muito privilegiado de estar eu levando para essas pessoas que não podem ir até a igreja hoje nesse dia, poder dar também um pouco do meu ministério a serviço dessa família Povo de Deus. É uma alegria intraduzível, é um momento muito gratificante para mim pessoalmente, que estou aproveitando aí para rezar para mim e por todos aqueles que pedem as minhas orações. No hospital Nossa Senhora das Graças, o Santíssimo foi recebido com muito amor. Pra fazer tua vontade, pra viver no teu amor, eis-me aqui, Senhor. Para nós é um momento assim muito emocionante, porque já são 3 anos que Jesus visita o hospital e acredito assim que para os doentes é um momento de fé, de esperança. Jesus é o Deus da vida. Então eu acredito que esse é um momento assim muito especial para nós e para os doentes. No Pequeno Príncipe, o maior hospital pediátrico do Brasil, os pequenos acompanharam a benção do quarto mesmo. E do lado de fora, uma mãe, com muita fé, rezava pela recuperação da filha. E eu tô aqui com ela, eu tô com toda a fé do mundo e eu tô tão confiante que vai dar tudo certo, que a gente vai sair daqui independente do tempo que for necessário para ela ficar bem. Nesse momento tão delicado, eu acho que a única coisa que a gente tem que se pregar é na fé, que eles vão melhorar, que eles vão ficar bem, que eles vão sair disso. Ao Espírito exaltemos, na Trindade eterno amor. As visitas com o Santíssimo Sacramento foram feitas em 9 hospitais. Eu estou na frente de um, que é o Hospital Cajuru, aqui em Curitiba. Uma manhã de muita fé e emoção. Uma programação que não acaba aqui. E quem tem mais informações pra gente é a repórter Fabiana Vantucci. Não é mesmo, Fábio? Programação emocionante no período da tarde também, viu, Sérgio? Os fiéis se reuniram na Praça Tiradentes, em frente à Catedral Basílica de Curitiba, para acompanhar a Santa Missa, celebrada pelo arcebispo metropolitano de Curitiba, Dom José Antônio Peruso. Jesus acolheu as multidões. Acolher está ligado ao campo semântico dos afetos. Não foi cortesia ou cordialidade convencional. Os outros evangelistas até ilustram, acolheu com compaixão. A celebração foi acompanhada por sacerdotes de várias paróquias de Curitiba e também por autoridades da capital e do estado. Para nós é um motivo de muita alegria, depois de 2 anos, poder novamente ter esse grande evento cristão, em especial para os católicos do nosso estado e do Brasil, e que tem uma mensagem muito forte nesse evento agora, depois de 2 anos, que é a paz. Logo após a missa, milhares de fiéis saíram em procissão pelas ruas da capital. Acompanhado pelos sacerdotes, Dom Peruso seguiu com o Santíssimo Sacramento por um percurso de 2 quilômetros, ornamentado pelos tapetes que foram montados pela manhã. Alguém precisa ser sinal de paz, e os que seguem Jesus Cristo, o príncipe da paz, podem ser a melhor linguagem de uma sociedade reconciliada. É a procissão mais bonita que Curitiba já assistiu e que Margarita e eu, na nossa vida, desde o Congresso Eucarístico dos anos 60, assistimos. Ao longo do trajeto, uma novidade: cenas vivas sobre a Eucaristia, representadas por voluntários de paróquias e comunidades. A procissão seguiu até a Praça Nossa Senhora de Salete, no Centro Cívico, onde teve a bênção com o Santíssimo Sacramento. Ele está no meio de nós, derrube as muralhas, vá à frente nas batalhas, mas e volte fiel.
o Senhor Jesus Cristo esteja convosco para vos proteger. Amém. Esteja em vossa frente para vos conduzir. Amém. Esteja atrás de vocês todos para vos guardar. Amém. Olhe por vós e vos conserve e vos abençoe. Amém. Ide em paz, queridos irmãos e irmãs, que o Senhor Jesus nos acompanhe. Graças a Deus. E para encerrar a programação de Corpus Christi e celebrar o retorno dessa festa, teve show com o padre Reginaldo Manzotti. A rocha é Jesus. Estou firmado e forte nessa rocha que conduz. Na rocha sou forte, tenho sustentação. Quem tá firme na rocha com Jesus vai ser campeão. É quinta-feira de Corpus Christi de muitas emoções. Veja no próximo bloco, no nosso quarto VT da série 5G, o que vai mudar com as novas tecnologias na comunicação. O intervalo é rapidinho, eu volto já. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. Pauta Aberta está de volta para esse segundo bloco. Na nossa quarta reportagem da série 5G, vamos falar sobre os impactos dessa nova tecnologia na comunicação. Com avenidas muito mais estruturadas para a transmissão de dados, tudo será mais rápido. Você pega seu celular e dá de cara com a propaganda de um produto. E quem sabe, já faz uma compra. Um hábito comum que vai ficar ainda mais rápido com o 5G. Na publicidade, as possibilidades serão infinitas. Para os especialistas em marketing, é a oportunidade de impactar o consumidor com o que ele realmente quer. Todo mundo e todas as coisas vão saber quais são as suas preferências naturais. Com isso, a mídia e a publicidade, elas podem fazer algo totalmente direcionado para você, aonde elas não vão te colocar uma publicidade onde você não queira ver. A forma de divulgar o produto também vai mudar. Com tanta velocidade, comprar pela internet será uma experiência bem diferente. Você vai poder ver um modelo em 3D do teu tênis, ou você vai poder ver uma realidade aumentada com o tênis mais ou menos como ele já ficaria no teu pé. São possibilidades que, quanto mais alta a taxa de transmissão de dados, maiores os recursos que os criativos da área de publicidade e marketing vão poder usar para levar as ofertas até os consumidores. Mas junto com tanta novidade, vem os desafios. É preciso pensar naquele consumidor que nunca teve contato com tanta tecnologia. O desafio vai ser criar meios que tornem acessível para essa pessoa. Acho que esse é o grande ponto de quem atua na área. Como tornar essa comunicação mais entendível para essas pessoas, né? Simplificar o discurso a ponto que você realmente consiga democratizar não só a entrega do serviço, mas a forma como a pessoa compreende aquilo. E já que estamos falando em comunicação, o jornalismo, é claro, será impactado pela velocidade do 5G. A forma de produzir e receber conteúdo não será mais a mesma. Um exemplo, enquanto eu estou ao vivo transmitindo a informação, você também pode fazer parte da notícia. Para esse professor de análise crítica da comunicação, o telespectador vai ganhar ainda mais protagonismo. O mais relevante disso aí é a interação. Nós vamos ter quase que possibilidade de participar da notícia, participar dos processos. Então imagine o apresentador falando sobre um determinado conteúdo, está fazendo uma entrevista e nesse mesmo time tem alguém já assistindo, participando dessa produção e contribuindo não só com perguntas, como também tendo a
possibilidade de estar interagindo. E já que as notícias serão veiculadas com tanta rapidez, a responsabilidade dos profissionais de comunicação terá que ser redobrada. Quem participa do processo de interação, de produção de conteúdo ou que vai desenvolver, tem que ter consciência de que seu ato de comunicação, seu processo de uso dessas tecnologias e que de informação, tecnologia informacional, traga também uma consciência social, uma preocupação com essas questões sociais e preocupação com a informação fidedigna, uma informação de credibilidade e que seja construtiva para a sociedade. E será que tanta velocidade no celular vai diminuir o espaço das outras mídias? A gente se reinventa, a tecnologia se reinventa. O rádio a gente achou que ia acabar com a TV. Tá aí, gente, na internet, todo mundo. Você gosta de uma rádio lá de Santa Catarina, você gosta de uma rádio lá do norte, você se migrou, você saiu de um estado, veio para o outro, mas gostava daquela realidade. Põe na internet, você não perdeu. Você se apropria dessas tecnologias e há uma convergência dessas tecnologias. Vamos de notícias internacionais agora. A guerra na Ucrânia completa hoje 114 dias. E o sofrimento trouxe no campo diplomático uma posição importante à Ucrânia. O país está perto de se tornar mais um membro da União Europeia. Para os analistas internacionais, já é uma vitória diplomática dos ucranianos em meio ao sofrimento que tem sido enfrentar a invasão russa. A presidente da União Europeia, Ursula von der Leyen, disse hoje que a Ucrânia vai ganhar o status de país candidato a entrar no bloco. Isso em consequência de uma série de reformas políticas e econômicas recentemente realizadas no país. O pedido oficial para a entrada no bloco europeu foi feito há 3 meses, logo que a guerra começou. Não bastassem as declarações de von der Leyen, ontem o apoio aos ucranianos foi muito forte no campo diplomático. O presidente Volodymyr Zelensky recebeu na capital Kiev a visita dos 3 líderes das maiores economias do bloco europeu. De Olaf Scholz, o chanceler alemão, de Emmanuel Macron, o presidente da França, e também de Mario Draghi, o primeiro-ministro da Itália. Ontem, ainda pela manhã, os 3 chegaram de trem à capital ucraniana. Antes do encontro com Zelensky, os líderes visitaram a cidade de Irpin, arrasada nos arredores da capital. Olaf Scholz declarou que, da mesma forma que aconteceu em Bucha, Irpin foi transformada no símbolo de uma crueldade sem precedentes nesta guerra, símbolo de uma violência sem sentido. O presidente Macron, da França, afirmou que crimes de guerra, massacres foram cometidos em Irpin. No Palácio Presidencial, reunidos com o presidente da Ucrânia, os líderes europeus ouviram o apelo de Zelensky por mais armas que possam garantir as defesas do país. Zelensky também agradeceu pelo apoio dado para a entrada no bloco europeu. Do outro lado da fronteira, o Kremlin já se manifestou. Disse que este movimento merece atenção maior diante dos evidentes planos da União Europeia de expandir a área de defesa territorial do bloco. E nos campos de batalha, os ucranianos continuam a contraofensiva. Hoje foram divulgadas imagens do ataque a um rebocador russo no Mar Negro. Neste caso, os mísseis utilizados foram encaminhados à Ucrânia pelos Estados Unidos. No leste do país, os ataques russos não cessam para a tomada por completo de Severodonetsk. Os mais de 500 civis que procuram refúgio nas instalações de uma fábrica de produtos químicos da cidade continuam sem ter o que fazer. Só que agora correm o risco de ficar sem água. Para autoridades locais, é impossível garantir a retirada dessas pessoas em segurança por causa dos combates e dos fortes bombardeios à cidade.
Agora eu tenho um convite muito especial para você. Venha junto com a TV Evangelizar e a Peregrina Brasil, o padre Rogério de Mello e o diácono Luizinho da Missão Pazio Domini conhecer as grandes basílicas europeias na Itália e também na França. Vão ser 16 dias de espiritualidade e imersão na Bíblia, com visitas aos lugares das aparições de Nossa Senhora, nas histórias dos santos e na cultura dos dois países. Você vai conhecer Roma, onde os apóstolos Pedro e Paulo foram martirizados, o Vaticano, San Giovanni Rotondo, a terra do Padre Pio, e a gruta onde São Miguel Arcanjo apareceu. A cidade de Lanciano, onde encontra-se o milagre eucarístico. Assis, terra de São Francisco e Santa Clara. E Cássia, cidade de Santa Rita, conhecida como a Santa das Causas Impossíveis. Você vai visitar Pádua, onde está Santo Antônio, e seguirá para Veneza para conhecer a Basílica de São Marcos, onde estão os restos mortais do apóstolo e evangelista Marcos. Depois vai a Paris para visitar o Santuário da Medalha Milagrosa de Nossa Senhora das Graças, para visitar a Torre Eiffel e a Igreja de Sacré-Cœur. Peregrinar nos faz entender melhor as Sagradas Escrituras, afinal somos todos peregrinos. Peregrinar também é evangelizar, e evangelizar é preciso. Peregrina Brasil e TV Evangelizar, realizar seu sonho é a nossa missão. Futebol, 3 jogos fecharam ontem a 12ª rodada do Brasileirão. Confira. No estádio Newton Santos, Kaique fez o único gol da partida e que deu a vitória para o Botafogo contra o São Paulo. Final, Botafogo 1, São Paulo 0. No Allianz Parque, o Palmeiras enfrentou o Atlético Goianiense, que saiu na frente com Churin. O Palmeiras empatou ainda no primeiro tempo com Zé Rafael. Na sequência, Gustavo Gomes marcou 2 vezes e Scarpa fez o 4º. Churin ainda descontou para o Atlético Goianiense, mas o jogo terminou assim: Palmeiras 4, Atlético Goianiense 2. No estádio da Ressacada, o Avaí recebeu o Fortaleza para um grande duelo. Muriqui abriu o placar para os donos da casa. Bissoli marcou o 2º. Robson descontou para o Fortaleza. E Moisés empatou. No segundo tempo, Guilherme Bissoli fez o 3º do Avaí e o 2º dele na partida. Final, Avaí 3, Fortaleza 2. Depois de 12 rodadas, veja agora como ficou a classificação do campeonato. O Palmeiras é o líder com 25 pontos, seguido pelo Corinthians com 22, o Internacional com 21 e o Atlético Paranaense fecha o G4 com 18 pontos. O Goiás é o primeiro time fora da zona de rebaixamento, em 16º com 14 pontos, e a zona de rebaixamento tem Atlético Goianiense com 13, Cuiabá com 12 pontos, Juventude com 10 e o Fortaleza é o lanterna com 7 pontos. E amanhã já começa a 13ª rodada do Brasileirão. Veja os jogos. Amanhã, às 7 horas da noite, na Arena Pantanal, o Cuiabá recebe o Ceará. Às 9 horas da noite, na Vila Belmiro, o Santos joga contra o Bragantino. Domingo, às 4 horas da tarde, o Atlético Mineiro recebe o Flamengo no estádio do Mineirão. E o Corinthians enfrenta o Goiás na Neoquímica Arena. Também às 4 horas da tarde, no estádio Couto Pereira, o Coritiba recebe o Atlético para o clássico da cidade, o Atletiba. Às 6 horas da tarde, no Gigante da Beira-Rio, o Inter enfrenta o Botafogo. E o Fortaleza joga contra o América na Arena Castelão. Também às 6 horas da tarde, no Antônio Ascioli, o Atlético Goianiense joga contra o Juventude. E às 7 horas da noite, no estádio do Maracanã, tem Fluminense e Avaí. Na segunda-feira, às 8 horas da noite, no estádio do Morumbi, tem clássico Choque Rei entre São Paulo e Palmeiras. Bom, estamos em contagem regressiva para o início da Copa do Mundo do Catar, mas ontem a FIFA já anunciou quais serão as cidades sedes da Copa de 2026, que será realizada pela primeira vez em 3 países, Canadá, México e Estados Unidos, e que terá 48 equipes. Vem novidade por aí. A FIFA anunciou que a Copa de 2026, que será realizada em 3 países, nos Estados Unidos, México e Canadá, terá 16 sedes, que serão divididas em 3 regiões, Oeste, Central e Leste. A região Oeste terá 5 sedes, Vancouver, Seattle, São Francisco, Los Angeles e Guadalajara. A Central terá 6, Kansas City, Dallas, Houston, Monte Rey e Cidade do México. E o Leste, 5, Toronto, Boston, Filadélfia, New Jersey e Miami. A Copa, que será a primeira disputada com 48 seleções, vai ter 16 grupos de 3. Os 2 primeiros se classificam para a fase de 16avos, que é outra novidade. Depois dessa fase, as seleções jogam oitavas de final, quartas de final, semifinal e final.
Vale lembrar que mesmo com a inclusão da fase de 16 avos, o campeão vai disputar a mesma quantidade de jogos que a do formato atual, 7. Outra novidade para o Mundial de 2026 é que a Conmebol ganhou 2 vagas diretas, passando de 4 para 6, e o 7º colocado vai jogar a repescagem. Gente, Pauta Aberta está terminando. A você de casa, muito obrigado pela companhia. Ótimo finzinho de sexta-feira, um excelente fim de semana. A gente tem novo encontro marcado para a próxima segunda-feira à tarde aqui no Pauta Aberta, na TV Evangelizar. Tchau, tchau para você.